Fala galerinha, o único mangá que não pode ganhar um anime do canal Inferno de Dante aí, Dantes Inferno, né? Acredito que seja um vídeo sobre Vagabond aí, mano. Nunca li, nunca vi nada sobre Vagabond, mas o que eu sei é que é um seinen, né? Um mangá pra gente mais velha aí, que é inspirado no naquele samurai famosão, né? O Musashi, né? É, é uma obra, eu não sei se é 100% baseada em história real, mas é uma personagem que existiu na vida real, né? E eu nunca li nada. Eu tenho até um amigo que uma vez comprou um box de Vagabond, mas eu nunca cheguei a ler. Ah, bom, vamos ver, né, gente? É um mangá que eu tinha bastante curiosidade de ler alguma vez, só que é complicado, né, mano? Eu não sei vocês, eu tenho uma dificuldade séria aí de, de parar pra ler alguma coisa ou assistir mesmo animes. Eu tô assistindo muito pouco ultimamente, né, mano? Enfim, eu acho que ele vai dar um resuminho aqui da história pra gente. Então vai ser bem interessante a gente tá vendo. O canal desse cara aí é um canal aí que eu acabei achando aí. Eu tinha um outro vídeo dele que eu tava programado aí pra reagir, que era como criar um vilão ou algo assim, né? Eu posso estar trazendo mais pra frente se vocês gostarem. Mas ele lançou esse sobre Vagabond e eu fiquei muito curioso pra ver. Enfim, gente, se puderem, vão deixando o like, se inscrevam no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? O link do vídeo original tá aqui na descrição. Passem lá, deixem o like, se inscrevam. E considere se tornar membro que vai estar me ajudando demais, tá bom? Bora! Nesse mundo recheado de animes e mangás, Uma bela sempre vai voz. haver aquela clássica discussão. O que é melhor, um mangá ou um anime? Ou até mesmo a ânsia de uma obra que você leu em forma de mangá ganhar uma adaptação em formato de anime. É o que Eu acho basicamente acontece. que. Eu acho que. Assim, tem animes que realmente. Tem mangás que nem eu que sou muito fã de Berserk. Eu acho que é muito difícil você adaptar uma obra assim que é tão pesada e tal pra um anime, né? Acho que de Vagabond é mais da questão artística, né? Porque a arte dele é muito difícil de ser passada. A de Berserk também, né? Mas acho que a de Vagabond é. Deixa aí nos comentários quem vocês acham que a arte é superior, a de Vagabond ou a de Berserk. Eu nunca li Vagabond, mas eu já vi os quadros assim. Eu sei. Bonito. Mas, sei lá, mano, acho que não existe muito essa. Não tem. Quer dizer, existe, mas não tem que ter essa discussão, sabe? É, eu acho que o que vale sempre é. Mais vale é a obra original, sabe? Assim, tem tanto anime merda de Berserk, mas não estraga a obra original. Pra mim, o mangá, tá Acontece. ligado? E sempre é considerado um grande prestígio, né? Uma marca Mas muito tem animes que são foda quando melhores, um mano. mangá consegue ganhar uma Eu, por exemplo, adaptação. tem gente que não gosta muito. Acho que teve gente que prefere o mangá de Chainsaw Man e eu discordo, cara. Eu prefiro o anime, Em achei muito anime. E bom. isso acontece cada vez com mais frequência hoje em dia, né? Hoje é raro que um mangá que fure a bolha, que chegue no ocidente, estoure, não ganhe uma É adaptação em difícil. anime, né? Como, por exemplo, Spy Family, Chainsaw Man. Agora já estão se falando também de um anime de Sakamoto Days, que é um mangá que Nossa, tá não na boca do conheço. povo hoje em dia. E eu, pessoalmente, sempre fui Hum, muito a favor de mangás ganharem sua adaptação e na animação, né, em formato de anime. É Seja em bom, é bom. formato de seriado, seja em formato semanal, que nem é One Piece, seja só um filme. Querendo ou não, nós aqui do ocidente consumimos muito mais anime do que lemos mangá, e a maioria das Sim. pessoas conhece as obras Conhece. por meio Eu ia do falar isso. anime e não pelo mangá, que seria a matéria-prima, né? Então é muito positivo esse movimento. Traz E mais até gente, mesmo né? Mais há gente pra obras conhecer que, a na minha obra. opinião, são muito melhores em anime do que em mangá, como por exemplo Jojo, que é um dos meus animes Nunca favoritos. Já assisti fiz Jojo, alguns gente. É bom? vídeos aqui no canal sobre. O mangá de Jojo é excelente, é muito bom. Porém, no anime ele ganha uma vida a mais. As cores, os movimentos, as Até porque no músicas, os mangá você tem que fazer tudo em preto e efeitos branco, né? sonoros principalmente, Daí é no tudo anime fica muito muito mais mais assim. vivo, muito melhor. E Visível. eu Pô, acho o Jojo que combina a muito mais, mídia né? audiovisual beneficia muito mais Jojo do que qualquer outro mangá. Porém, existe uma obra que está no panteão de obras preferidas das pessoas que leem bastante mangá, que é um dos que faz parte da santíssima trindade do gênero seinen, Vagabond. A obra-prima de Vagabundo. Takehiko Inoue, um cara que não é só um mangaka, como é um puta artista do Nossa, caralho. Muito caralho, provavelmente olha você já isso, deve mano. ter visto esse vídeo dele Nossa, replicando nunca vi. artisticamente uma página de Vagabond em formato de arte plástica, realmente. O cara é muito foda, Caralho, muito original e irado, né? principalmente muito autoral. E assim como qualquer mangá de renome, sempre se falou muito sobre uma adaptação de anime para Vagabond, sendo que isso nunca saiu do papel, e essa obra é a minha única exceção à regra. Eu não defendo de forma alguma que Vagabond seja Caralho, que adaptado doideira. em anime. E Não para quer mesmo. compartilhar minha opinião com você, a gente pode falar um pouco da obra, que é uma obra que eu amo
tanto e que talvez seja uma das obras que eu tenho um vínculo mais pessoal. Vagabond foi o primeiro mangá que eu li de verdade. Maneiro, Tecnicamente o primeiro foi One Piece, mas eu comecei a ler One Piece em um ano. O primeiro mangá que eu li do capítulo 1 ao capítulo final ok. foi É que Vagabond. tem muita E é gente uma que assiste One Piece e quando chega nos semanais passa pro mangá, né? Pra ver o que tá acontecendo na história. obra atemporal. Você pode ler em vários momentos da sua vida que você vai ter várias interpretações Pô, que da diferentes hora. porque ele funciona dessa forma. Vagabond conta a história do lendário espadachim Miyamoto Musashi, um dos guerreiros mais lendários da história do Japão e do mundo. Dito ser um homem que já Bicho, eu acho que ele era o batalhou mais samurai de mais bravo. 60 vezes e nunca perdeu. Musashi nasceu Doideira, em hein? 1584 e morreu em Eu tinha Brasil, hein? 1645, ou seja, o bicho Esse é velho. Sempre teve Brasil, nunca falei isso. E Vagabond pega muita inspiração em um livro que o próprio Musashi escreveu na época, chamado O Livro dos Cinco Anéis, que é como se fosse uma autobiografia, mas também Esse um livro dos livro Cinco que... Anéis, eu já li uma parte uma vez, mas eu confesso pra vocês que eu não entendi muita coisa não, gente, sendo bem sincero, assim. Mas é da hora só pelo valor histórico, né, de saber que foi escrito por esse cara aí. Aí, se eu não me engano, ele escreveu numa ensina caverna, mano. técnicas de espada, estratégias e coisas do tipo. É claro que o autor, ele dá uma firulada, uma floreada, ele bota muito de sua visão artística ali também. Porém, o livro base de inspiração para essa obra é esse livro dos Cinco Anéis. Bom, Miyamoto Musashi Doideira, né? nem sempre foi Miyamoto Musashi. Na verdade, ele nasceu como Shinmen Takezu, um garoto problema Ok. e excluído da vila de Miyamoto, no Japão, que sempre foi considerado uma criança problema. Naruto. Na verdade, uma criança demônio, que com pouca idade já foi capaz de matar um homem adulto com as Uou. suas próprias técnicas bem selvagens de espada. Nossa, matou Takezu mesmo, tinha cara. pai, sendo que a mãe dele abandonou ele, e o pai dele era um espadachim conhecido, com algum nome na época, sendo que ele era considerado um demônio, um homem imoral, que também tratava o filho muito mal. Porém, a história de Vagabond começa realmente com Musashi na Batalha de Sekigahara. Ele foi pra lá pra tentar fazer Já um ouvi esse nome, nome? ele até que foi bem, matando alguns soldados e impressionando algumas pessoas, porém, quando ele volta pra vila dele, Peladão? tentam incriminar ele com alguma coisa, ele é autuado por soldados, sendo que sua natureza selvagem faz com que ele tente sobreviver, e assim ele bate nos soldados e foge, fica excluído em nas todos? montanhas, onde ele sempre viveu, até que em sua fuga, ele eventualmente é pego por um cara chamado Takuan, um monge andarilho que geralmente fica ali pela vila de Miyamoto. Esse é um dos personagens Caralho, que da hora. mais fodas, interessantes e que tem muita Pô, metáfora muito maneiro, gente, eu tô envolvida curtindo pra nele. caralho. Eu sempre vi vocês esse estão me tirando personagem pra caralho ver essa como o história. autor falando com o Musashi, mas também falando com o leitor com as frases dele. Musashi Interessante. é pego e para pagar pelos seus crimes ele Para fica pagar pelas pendurado em consequências. uma Ótimo. árvore que nem um merda. E nesse estado ele talvez Caralho, tenha que seu primeiro punição. momento de reflexão. Ele sempre foi um garoto muito impulsivo, selvagem, que fazia as coisas por puro instinto. E agora, aprisionado, ele é obrigado pensar, a né? pensar nas escolhas que ele fez. Que da Ele hora. começa a falar que o fim dele não deveria ser ali. Ele é um guerreiro que deve morrer de maneira honrosa. Sendo que o monge chega e fala que ele matou muita gente. E essas pessoas não vão voltar. Você acha que pessoas assim, que matam pessoas e tal, devem Nossa. morrer de forma honrosa? Você não tá sendo muito egoísta Caralho, de que ter doideira, esse tipo né, de cara? pensamento? As outras Essa pessoas que arte, você matou foda. morreram de forma honrosa, ou pelo menos você deu a oportunidade delas de fazer isso. Com essas reflexões que o monge manda pra cabeça do jovem Takezu, ele começa a se lembrar do porquê ele estava nessa situação, do seu objetivo de vida. Ele começa a lembrar de seu pai, um homem fantástico, detestável hein? que Pelo amor via de até Deus. mesmo no seu próprio filho um potencial inimigo no futuro. Já que ele carrega Caralho. o nome Shin-Man, ele vai ser forte. E isso pode ser um problema. Ele ameaça o filho, ameaça atacá-lo e até fala que ele merece o nome de criança demônio. O Nossa. objetivo dele é Pô, o mano, objetivo muito que o foda, cara. Eu tô nem falando muito, gente. Espero que vocês não fiquem chateados com isso, porque eu tô prestando atenção, que eu tô achando da hora pra caralho a história. pai dele colocou na cabeça dele desde o começo. Ser invencível sob os céus. Então, vendo isso, tendo noção da sua vida, ele não pode fazer nada a não ser chorar. Depois de ter realizado isso, o monge, Takuan, ele consegue meio que salvar o Dando um Musashi gritão, das né? represálias da vila e meio que consegue levar ele até um lugar e começa a entrar na mente dele, tipo, você não quer viver essa vida? Grite pro mundo todo que você tem orgulho dessa vida de matar pessoas e deixar famílias Caralho, arruinadas. Então, no terror. momento mais de calmaria, ele Terror pergunta se psicológico. viver matando os outros e causar destruição por onde passa é uma Sacaneou, vida mano. honrosa. E não, aquilo
não é vida pra ele. Depois Olha, desse que evento, o foda. monge rebatiza Shinmen Takezo, falando pra ele levar o nome da sua terra natal, da sua vila, com ele. E agora, ele se chama Miyamoto Musashi e está renascido em uma nova pessoa. Caralho, que da hora. Tipo assim, o monge meio que redimiu ele de todos os pecados que ele tinha, por assim dizer, né, Agora mano? ele compreende Doideira. com mais clareza o que significa duelar com os outros e matar os outros. Não é algo mais tão banal. Porém, Miyamoto Musashi, com seu novo nome, agora começa a ter suas andanças e desafiar dojos de espadachins pelo Japão afora. Porém, Caralho, que existem foda, algumas né? lutas do Musashi aqui que ficaram na minha mente e eu gostaria de compartilhar, Bora. porque vão fazer sentido no final. Musashi já estava mais treinado, já tinha batalhado com algumas pessoas, até que ele vai para um templo onde existe uma Templo de lenda de um Ozon. monge muito bom, um cara que Nossa. luta como ninguém. Então o Musashi vai lá Vai o desafiar Enki? esse cara, chamado Hosoin Inshun. Até então, o Musashi batalhava Até o nome dos caras é foda, né, mano? Caralho, Rosoin e meio que ele se valia pela força bruta e selvageria que ele sempre teve desde criança. Porém, esse cara era realmente o primeiro obstáculo árduo que ele teria que enfrentar. Um cara Ele com usa maestria perfeita no que fazia, além de uma bastão, força parece, né? descomunal. Ele oprime Musashi e pela primeira vez, Miyamoto Musashi tem medo da morte. Ele acha que vai morrer. E em um apagão, ele sai correndo com medo de que o monge Eita. finalize ele, fugindo da luta e tendo, entre aspas, sua primeira derrota. Não é bem uma derrota porque ele fugiu, né? Mas, enfim, ele acorda com um velho cuidando dele e dizendo o que aconteceu, que ele Minha força é só uma fugiu da ilusão. luta. Então ele fica complexado. Será que eu sou fraco? Minha força não vale de nada? Eu não tô preparado pra morrer? Então essa é a primeira porrada psicológica que o Musashi toma. É o primeiro obstáculo que ele não pôde passar por simples força de vontade ou selvageria. Ele teria que treinar arduamente e transcender psicologicamente para enfrentar esse cara de novo. E assim ele o faz. Ele treina nesse templo por algum tempo, tem algumas lutas com ele, até que uma revanche definitiva ele consegue levar a melhor e consegue ganhar do monge. Ele tem mais algumas Caralho, andanças, ele Eu não consegue conseguiria ele fazer nem o rosto desses caras, nem perto, né, cara? Olha que arte absurda tudo, né, cara? Como os caras fazem esses escadinhos assim, eu acho muito maneiro. levar a melhor e consegue ganhar do monge. Ele tem mais algumas andanças até que ele decide Yagyu enfrentar o dojo dos Yagyu e desafiar especificamente Yagyu Sekishusai, um deus da espada. Ele chega lá e causa um Enfrentar o problema, Zoro. né? Meio que vai, tipo, quero confusão, cadê o cara? Até que ele finalmente encontra Yagyu Nossa. Sekishusai, que é Tá um meio velhinho doente que tá em sua cama dormindo. E Musashi realiza o quão fácil seria matar esse cara. Ele pode matar ele a qualquer momento. Ele é um velho doente. Se eu matar ele, eu vou ser conhecido como um homem que matou um deus da espada. Porém, quando ele vai matá-lo, ele é parado por um simples coçador de Caralho, costas. ele ia matar mesmo o cara, né, cara? E Filho da parece que o puta. velho faz isso de reflexo, como se ele tivesse pressentido o perigo mesmo dormindo e deferido a espada dele com esse simples pedaço de madeira. E nessa hora, nesse simples gesto desse velho decrépito que tá morrendo, conseguiu superar esse jovem cheio de energia e selvageria dentro dele com um simples coçador de costas. Ele entende o quão pequeno ele é, em uma sequência de Caralho. páginas que é absurda. Da hora, ele se né? vendo pequeno, Ele vê que ele, tipo assim, dando zoom out. ele é um. Ele não só vê que ele é um bosta por não conseguir acertar o cara, mas que ele é um bosta por, tipo assim, tá querendo fazer a covardia com o cara, E né, essa mano? montanha que ele tá em cima, na verdade, é o coçador de costas do velho. Ele Caralho, entende o que esse que velho da é. hora, mano. Uma montanha. Não só uma Muito montanha, uma foda. montanha colossal. Ele é um velho, doente. Matá-lo seria a coisa mais fácil do mundo. Mas, ainda assim, ele não consegue. Então, o velho, acordado, fala que a espada dele é uma com o céu e a terra. Ele dominou o estilo de espada mais difícil, que só um grande mestre poderia dominar. A arte sem espada. Perante a isso, Miyamoto Musashi fica maravilhado e diz que ele que realmente foda. merece o título de invencível. Yagyu Sekishusai fala que invencível é só uma palavra, não significa muita coisa. Ele não entende muito bem o que significa, mas com essa porrada mental de novo, vendo que pessoas com experiência que dedicaram a vida pela espada são diferenciadas, ele segue seu caminho. De novo, ele tem mais Nossa, que da lutas, mais hora. desenvolvimento. Cara, nossa.
Fiquei muito impactado com essa parte, cara. Achei incrível, realmente, assim. Nossa. Até que a gente chega em um dos arcos mais famosos, se não o mais famoso do mangá, que é a luta contra os 70 de Yoshioka. Basicamente, Miyamoto Musashi volta pro dojo Yoshioka e desafia os líderes desse dojo e ele acaba matando o líder presente. Visto isso, os outros integrantes desse dojo ficam extremamente putos e falam que o nome do dojo Yoshioka irá acabar junto com Musashi, porque agora eles têm uma requisição: os seus 70 alunos lutarem contra Musashi em uma batalha. Caralho, calma lá, rapaziada. Ô, eu sei que o cara ele ia ser covarde lá com o velhinho, mas, pô, isso daí sim é covardia, né, cara? Aliás, Porra, 1 contra 1 60? seguido, né? Então eu lutaria 70? 1 vezes 1 até ter 70. Musashi, já mais tá. velho, Eles não vão enfrentar de uma vez, moça. Eles vão ir um atrás do outro, 70, mais né? envolvido em uma conversa com o monge Takuan, que é basicamente uma figura onipresente nesse mangá, revela que ele não é maluco, ele não é selvagem e instintivo como antes. É óbvio que contra 70 é impossível. Ele vai embora e nem quer saber. Ele não liga porque as pessoas vão achar dele, se ele é cagão ou algo do tipo. O monge diz que ele tá num caminho bom, que ele está se tornando forte. Os fortes são afáveis e isso representa muito pra ele. Realmente o monge vê uma diferença daquele menino amarrado na árvore tá que ele viu mais anos atrás. Então, Musashi começa a caminhar e tentar cruzar a montanha pra sair de vista e fugir desses 70. Então, quando ele já tá preparado pra ir embora, pra fugir, pra literalmente se salvar e continuar sua vida, ele não consegue. Seu instinto selvagem, sua necessidade de adrenalina não deixa ele seguir em frente. E ele quer lutar contra esses 70. Ele vê ele se juntando no topo da montanha. Então, ele reflete sobre a vida dele. Ele reflete sobre... Mano, será que isso aí tem algum pretexto na história real mesmo, mano? Caralho, cara, não é possível o cara enfrentou 70 mano mesmo, cara. Até então, pra ele chegar até aqui. E por eles, ele é grato. Nossa, ele não estaria aqui sem eles. Ele diz seu obrigado e, apelando pros seus instintos mais primais e selvagens e de seu sonho de criança de enfrentar tantas pessoas e sair vitorioso, ele começa, em uma sequência de capítulos, matar todos os 70. Nossa, é uma coletânea bizarra mesmo? de mortes de diferentes tipos, mas sempre muito lindas. É uma obra de arte, não tem o que fazer. Então, ele finalmente mata incrivelmente os 70. Ele sobrevive a tudo isso, porém, quando ele para pra pensar no que ele fez, ele vê um campo de homens mortos, que tinham famílias, amigos, sonhos e objetivos. Ele matou todos eles pelo simples e puro instinto de selvageria, de querer ser invencível sobre os céus e talvez se provar pro seu pai, que é algo que ele tem um trauma até então. Lembrando das palavras do monge daquele dia, ele se vê de novo naquela situação, como um jovem garoto selvagem preso numa árvore. Parece que ele não se desenvolveu, parece que todo esse caminho que ele teve... Que horror, né, cara? Ele vai ter que lidar com esse sangue nas costas, né, mano? A gente, às vezes, quando a gente vai ver um anime, um mangá, a gente fala assim, pô, o cara é muito foda por ter feito isso, só que se você levar isso pra uma história real mesmo, mano, tipo, e pelo menos, tá ligado? Faz uma parada assim pra ser mais realista, mano, é uma parada bizarra se parar pra pensar, né, cara? O cara acabou com a vida de 70 pessoas aí que, tipo assim, tá ligado? Do nada, imagina, as pessoas realmente têm família e tudo mais, e o cara vai lidar com todo esse sangue pro resto da vida, né, cara? As costas que ele fez isso só pelo pra, sei lá, mano. Só pra se provar, né, cara? Nossa, não significou nada. Ele ainda assim perdeu pros seus instintos primitivos. Ele não conseguiu se segurar. E agora ele se vê nesse espiral de morte. O monge tava feliz com ele porque ele não queria fazer. Porque ele achou que o Musashi não queria mais fazer isso, né? O Musashi ameaçou de ir embora. Falou que ia, na verdade, né? E o monge falou, não, beleza, mano. Vai embora porque... você agora é uma pessoa melhor já e tal, só que não, né? O cara voltou mesmo assim. Morte. E isso que faz Musashi ser um personagem tão incrível. É igual a gente, né, cara? A gente às vezes tem alguns erros que a gente comete e a gente tá melhorando. Quando a gente tá pra resolver esse problema, a gente volta pra trás e comete ele de novo, né? Acontece, mano. Falho, ele é humano. Ele não é um sábio que aprende com tudo que vive. Ele, como um ser humano, às vezes apela para instintos mais primais. Então, quando ele começa a pensar em tudo que ele fez, começa a bater o peso na consciência. Algumas das pessoas que ainda estavam semi-vivas conseguem deferir ataques nele,
principalmente na perna, ferindo gravemente Musashi. Ele consegue lidar com eles no fim das contas, porém tem que ir se arrastando para fora do campo de guerra que ele criou. Ele se arrasta pela neve até que ele é salvo. Por quem? O monge Takuan, que salva ele, consegue curá-lo, mas vê que as feridas são graves. Ele acha que ele não vai conseguir andar depois dessa. Eita. Depois entramos em também um dos melhores arcos e maiores, que é o arco pós os 70 de Yoshioka. Agora, Musashi fudido, sem nem conseguir andar, o que para um espadachim é morte, basicamente. Obviamente, a notícia que ele matou 70 homens se espalhou, e então ele é preso. E na prisão é um momento que ele, de novo, tem um momento de reflexão similar com o que ele teve quando ele estava amarrado na árvore. Ele começa a ver que o que ele fez, esse espiral de morte, começa a ativar um demônio dentro dele que nem mesmo ele sabia que era tão perigoso. Um demônio que se assemelha muito ao pai dele. Uma ânsia absurda de ser invencível sob o sol e trilhar um caminho de sangue por onde passa. Porém, agora ele entende isso. Ele entende que com esse caminho ele alimenta esse monstro. E o monge, que também tá com ele na prisão, finalmente vê que ele vê o que ele tá fazendo e fala que ele cresceu. Ele evoluiu. Porém, os próprios carcereiros da cela dele falam que agora ele está sendo conhecido como o Invencível sob o céu. A única pessoa que conseguiria matar 70 homens em uma única noite. Então, ele vendo que agora ele ganhou o apelido que ele sempre queria, digamos assim, o título que ele sempre queria, ele entende as palavras daquele velho Yagyu Sekishusai. No fim das contas, é só uma palavra. Acabou. É só um egoísmo nosso, né? Querer ter um... Tipo assim... A gente também tem isso, né, mano? Às vezes a gente quer na vida, sei lá, ter um título, uma parada assim. E na verdade, se for ver, é só alguma coisa, sei lá, mano. O que valeu, né? Carcereiros acham ele tão foda que viram fãs dele e convidam ele pra ele lecionar os carcereiros a aprender um pouco mais sobre o Kendo, né? A arte da espada. Porém, quando ele tem a oportunidade, já que ele tá livre, né? Já que os guardas deram esse mole, ele nocauteia os guardas e consegue fugir floresta dentro, mesmo que esteja ainda machucado. Então ele começa a fazer uma caminhada durante vários dias, na qual várias pessoas tentam enfrentar ele, porque agora que ele é invencível sobre os céus, todo mundo quer matar. Quer enfrentar ele, só que ele tá ferrado agora, né? Tá meio... ter esse título pra ele. Então ele desenvolve uma técnica de formar um círculo e qualquer pessoa que se aproxime desse círculo, ele mata. Já que ele também não pode andar, é uma técnica efetiva. E nessas andanças ele passa por alguns locais, por vilas, e algumas acolhem eles e tal, e dão alguma coisa pra ele comer, ele ajuda um pouco. E ele começa a entender o quanto o Japão é grande, não é só sobre dojos e coisas do tipo. E ele começa a entender também o tamanho dos pecados que ele tem, digamos assim. Onde as pessoas conversam com ele. É foda, né, mano? Porque a partir de agora, tudo que ele vê aí, ele vai levar pro pessoal, né? Porque, tipo assim, ele vê uma mulher e uma criança aí, né, mano? Ele vai pensar, porra, mano, aqueles caras lá tinham família, né? Ele diz que ele não pode, entre aspas, se divertir ou fazer alguma coisa, porque ele matou mais de 100 homens com essas mãos. Como uma pessoa com esse nível de pecado pode transitar entre pessoas comuns? Né? Ele não merece isso. Depois dele passear e ver, né, o círculo de fúria que ele rodou ao se tornar um invencível sobre os céus, né, ele percebe que ele tá cansado de lutar, tá cansado dessa porra. Então ele simplesmente se deixa cair no chão e olhar para as estrelas. Ele aceita voltar para a sua forma original, voltar para a terra. Ele tem uma epifania. Ele não é ninguém perante aos céus, perante as estrelas. E ao invés de ficar deprimido com isso, isso lhe dá uma nova perspectiva. Eu não preciso me martirizar pelo que eu passei ou pelo que eu sofri. Tipo aquela filosofia lá, eu esqueci, né, mano? Que o cara fala que, tipo assim, não tem porra nenhuma mesmo, assim. Não tem nada, é você só poeira aí de estelar e mesmo assim isso é algo bom, tá ligado? Ou pelo que eu atingi. Eu não sou ninguém. Não sei se eu tenho essa visão, mas... E com isso, a primeira lição de sua nova vida acontece. Sorria mais. Então, espíritos na forma de Sekishusai, que foi alguém que ajudou muito no desenvolvimento pessoal dele, fazem com que ele sorria, ele siga sorrindo. Seja uma pessoa melhor a partir de agora. Alguém não precisa se apoiar em se provar pra alguém ou algo eu acho e a matar. Berserk tem isso também com o Guts, que ele, com o tempo da história, ele vai ficando uma pessoa melhor, assim, vai fazendo, assim, ele começa a ter de volta amigos, começa a ser uma pessoa melhor, tendo mais noção de aproveitar os momentos que eles têm, né, juntos. E a gente vê isso com a mesma coisa aí com o Sati, né, cara, ele começando a perceber que, tipo assim,
Que nem, mano, a gente na vida, às vezes a pessoa passa a vida inteira trabalhando por alguma coisa que ela sonha e tal, sei lá, mano, tu quer ser uma parada muito específica, assim, que você precisa de muito estudo, trabalhar em vários lugares e tal, mas quando você chega lá e vira aquilo, nem é aquilo que te faz muito feliz, sabe? Você chega lá e isso não te faz feliz. E aí, às vezes você percebe que você queria voltar lá pro começo, né? Ser uma pessoa mais... E antes de tudo isso, né? Uma pessoa que não tinha preocupações e que levava a vida mais na boa, sabe? Não tinha tanta ambição, né? Às vezes a gente tem muita ambição na vida, a gente quer ter muito dinheiro, muitas coisas, e às vezes a gente só tem que, sei lá, né, mano? Ter aí o suficiente pra ser feliz, né? A qualquer um que o desafie. Ele ainda quer seguir o caminho da espada, ele não vê um caminho diferente pra ele. É o caminho que ele escolheu, mas agora do jeito dele, no tempo dele. Porém, há um espadachim ascendente chamado Sasaki Kojiro, que está ganhando uma fama comparável à dele, que ele quer lutar. Porém, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Até que enfim, ele acha uma fazenda que precisa de ajuda, pobre. e a gente entra no famoso arco da fazenda, que foi um arco que inspirou muito o arco lá da fazenda de Vinland Saga acontecer também. É basicamente o momento onde o Musashi acha essa fazenda que precisa de reparos, precisa de ajuda. Muitas pessoas são muito velhas e doentes aí e a ajuda não chega nessa região. E ele, por um momento, abandona a espada e dá valor a muito mais coisa. E fazendo isso, ele entende que talvez dar valor a essas outras coisas faz com que ele seja um espadachim muito melhor. Uma pegada meio Karate Kid, né? De você meio que pintar a cerca e aprender naquele movimento, o movimento que você tem que fazer quando valorizar. lutar. Ou tira casaco, pega. Pode ser também, né, mano? Mas é você ele valorizar começa essas a ver paradas, né, cara? quanto ele ser um espadachim que foda da não hora. significa nada quando ele tá numa fazenda que precisa de pessoas plantando e pessoas hábeis. Ele não sabe plantar porra nenhuma, ele sabe manejar uma espada. Então ele começa a aprender tudo do zero e dar valor a essas coisas, dar valor a plantar, dar valor a arar e dar valor aos pequenos sucessos, por menor que sejam. E aqui também a gente vê uma parte mais humana do Musashi, né? Onde tudo parece que vai dar merda e os demônios interiores dele falam pra ele abandonar aquela porra daquela vida. Ele quer sangue, ele quer ação, ele quer espada, ele não quer ajudar a merda numa fazenda de merda. A vila tá morrendo, as pessoas estão ficando doentes, a plantação não vem, a chuva não vem, as coisas não ajudam. E ele chega um momento até mesmo dele com a sua selvageria e sem modos como sempre foi, suplicar ajuda para, entre aspas, o prefeito local ali, o governante da região, pedindo suprimentos, pedindo ajuda médica de alguma forma para aquelas pessoas da vila. No fim, ele consegue ajeitar as coisas, consegue ver... Mano, muito cara, que desenvolvimento fantástico de personagem realmente, né? Nossa, Cara, não tem nem o que dizer assim, porque... cara, às vezes... Ele falou outra coisa que é muita verdade, mano. Às vezes você manja tanto, tipo assim... Que nem eu, mano. Eu tenho as paradas que eu sei fazer bem e tal. Só que às vezes você vai fazer outra coisa e você é um bosta, né, cara? Você vai fazer uma coisa mais simples, assim, vai plantar. Ele é o espadachim mais foda do mundo. Só que ele vai plantar um arroz aí e é um bosta daí pra plantar um arroz. Ele não sabe, tipo, a coisa que em teoria seria simples, tá ligado? Ou é dito que as pessoas acham que é algo simples, né? É muito foda realmente esse tipo o quanto cara. ele precisava daquele E o cara tempo. aprende a valorizar esse tipo de coisa, tipo, pô, na verdade eu tenho esse título, eu sou invencível e tal, mas tá ligado? E daí, sabe? Pra sobreviver, pra plantar alguma coisa, não vale de nada, sabe? Sem espada. Porém, ele nunca deixou de treinar. Ele sempre esse quadro é muito famoso, né, mano? Muito foda. Eu já tinha visto esse quadro aí dele com a espada aí no meio da água. treinava e ele sempre achou que isso era um método de ser um com a terra e um com o céu, assim como ele viu com aquele velho. Mas principalmente treinar tentando sentir o ambiente, porque ele estava treinando para batalhar contra Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro é também o espadachim lendário do Japão nessa mesma época. Que existem várias interpretações e várias mídias diferentes, né? Se você viu o Shumatsu no Valkyrie. Esses caras aí, mano, eles são muito lendários, né, mano? Porque, tipo assim, não sei se tem uma documentação certinha desses caras, sabe? É tudo muito mais... Tá ligado como é o Kojiro, mas eu acho que a interpretação de Vagabond é muito maneira, porque nessa obra ele é surdo e mudo, e é por isso que o Musashi tenta treinar com coisas impedindo que ele ouvisse, pra meio que replicar o que ele faz. E a história de Kojiro acontece meio que
paralelamente com a história do Musashi, como fosse uma história dupla entre os dois. Afinal, Musashi versus Kojiro foi uma batalha lendária que é contada até os dias de hoje no Japão e no mundo inteiro. Basicamente foi a batalha que legitimou o Musashi como o maior espadachim do Que mundo. da hora, E hein, essa mano? batalha que meio que Pô, mas essa carequinha aqui faltou no mangá, hein? fez ele parar um pouco com a vida de guerra e espadas, se aquietar e começar a fazer esse livro aí, o livro dos Cinco Anéis. A gente começa a ver a história de um velho chamado Jisai, que era um mestre espadachim que já teve uma certa fama, mas agora estava aposentado em uma cabana, em uma pequena vila. Esse velho recebe uma carta de seu ex-aluno pedindo para que ele... 14, né? Vagabond não é tão grande assim, eu acho, né? E 14 aí, não sei quantos capítulos tem, né, mano? Quantos... ali, ó, capítulo 128, né? Escolhe o seu filho, afinal o castelo que ele mora vai ser destruído e ele tá enviando pra ele a sua mulher e o seu filho que, por favor, cuide do meu filho. Ele já era um velho acabado que, por causa de tragédias pessoais, já estava querendo se matar. Porém, com essa missão em mãos, ele espera todos os dias, olhando para o mar, para ver, vai aparecer para esse tal bebê, né, que ainda não tem o nome do Kojiro, se ele vai aparecer ou não. Depois de muito tempo, ele já acha que o moleque não sobreviveu à viagem, ele deve estar morto, o que eu tô fazendo? Até que quando a carta escapa das mãos dele e vai em direção ao mar, ele vê um bote com um bebê se aproximando. Porém, a onda vem e vira essa canoa do caralho. E nisso, um bebê e uma espada saem voando. Jisai corre pra tentar pegar esse bebê e ele, no fim, acaba salvando ele, tendo seu primeiro contato com o pequeno Kojiro. Inicialmente, ele já vê que esse moleque é meio estranho e que é aficionado pela espada do pai. Ele não consegue ficar sem ela, se tirar dele, ele chora e, no fim, ele até mesmo dorme com ela. Jisai nomeia o moleque de Kojiro, então ele... É tipo Pelé, né, mano? Quando meu... Nossa, ficou meio bizarro, né, essa frase. É bem aleatória. Mas eu, quando era criança, meu pai, claro, como todo pai, tem o sonho que o filho ia ser jogador. Meu pai falava assim, não, você tem que dormir com a bola, que o Pelé dormia com a bola, tá ligado? Falta o dia inteiro com ela. Começa a criá-lo como seu próprio filho. Temos um pequeno time skip e agora a gente vê o Kojiro mais criancinha, mas ainda bem novo, passeando por aí com a sua espada, como se fosse um brinquedo. E nesse momento, Ito Itosai, que é um personagem bem importante de Vagabond também, que é o discípulo desse Jisai, ele chega pra visitar o seu mestre antigo e ele vê o Kojiro e meio que acha estranho esse moleque. E ele fala pro Jisai que ele é surdo. O Jisai fica meio surpreso, tipo, como assim? Nunca tinha percebido, só achei que era meio esquisito. Então, para confirmar isso, o Jisai começa a gritar no ouvido do Kojiro e realmente ele não se importa. Visto isso, ele vê que o moleque é especial e que ele precisa ter cuidado agora, que ele é surdo e mudo, ele tem que entender o horizonte. E parece que ele sempre teve um talento natural com a espada, afinal, ele não largava dela. É mais difícil, né, de você ensinar a criança. Então ele começa a ensinar o Kojiro na arte da espada já na sua adolescência. Quando o Kojiro tem 17 anos, acontecem alguns eventos ali na vila e o Ito Itosai volta pra vila para visitar seu mestre e ver como está aquele moleque Kojiro, até que ele é desafiado por 5 homens do... Que da hora, tem realmente a história inteira do cara, né? Yoshioka, esse meio... Por que o mangá chama Vagabond? Alguém sabe aí? Alguém deixa nos comentários se souber, mano. Que eu já falei. Então ele vê que o Kojiro tá ali perto também e ele faz com que o Kojiro e esses 5 caras lutem, e ele só fica observando. E ele começa a entender a genialidade, o talento nato que Kojiro tem. Por ser surdo e mudo, os outros sentidos dele são muito mais aguçados. Ele tem uma técnica diferente, meio pura, como se ele fosse um com a natureza em volta dele, já que ele não precisa se preocupar com a audição e outras coisas. Basicamente, um prodígio. Kojiro consegue derrotar esses 5. Então, Ito Itosai e Kojiro saem juntos para viver aí suas aventuras no caminho da espada. Enquanto Jisai fica muito feliz de, pelo menos, o caminho da espada ter feito com que ele conseguisse treinar alguém como Sasaki Kojiro. Kojiro também tem sua dose de lutas, assim como Musashi, crescendo e se desenvolvendo. Porém, tem uma luta específica que eu queria falar, que é quando ele luta contra um cara chamado Koun. E é nessa luta que a gente vê a parte mais realmente humana também do Kojiro. Ele, na verdade, é uma criança. Ele é muito infantil. Ele brinca com as pessoas. Ele vê as lutas como brincadeiras. Porém, ainda assim, ele é gracioso. E seu estilo é também com a natureza em volta dele. Ele dominou desde muito novo. Doideira, mano, é porque ele cresceu muito, né? Principalmente nessa época aí, né, cara? Ele via realmente a espada era a diversão dele desde quando ele era criança. Ele meio que cresceu, meio que vendo a luta como uma diversão, de fato, né? Muito curioso.
algo que grandes mestres querem dominar desde sempre, até mesmo o Musashi. E imitando o movimento de uma onda, ele mata seu inimigo. Então, é claro, né? Agora, Doideira, Kojiro agora é a luta, bora! apresentado, Musashi apresentado, tem que ter a lendária luta dos dois, Quero ver, vai ser correto? foda. Todo o mangá deveria se resumir no encontro desses dois e na batalha lendária que é contada até os dias de hoje. Porém, não. O mangá de Vagabond nunca teve um final. O que tem é um capítulo 327, que é o não, vai bastante, o mangá é grande, sim. o último capítulo que foi lançado, onde não tem muita coisa, é só uma continuação da história, porém é um capítulo de 115 páginas. Nossa. Mas o capítulo em si é pequeno, porque as outras páginas excedentes são basicamente rascunhos e devaneios do autor sobre alguns personagens. E nunca vai ter um final, pelo menos eu acredito. E esse é um dos motivos pela qual, tecnicamente, Vagabond nunca vai ter um anime. Porque se você pensar do ponto de vista... Caralho, que doideira. Eu sabia que... Eu já tinha ouvido falar que Vagabond não tinha terminado, que não tinha... Mas eu não sabia que ela não tinha nem a última luta do parada, sabe? Eu achei que só não tinha um epílogo, assim, só uma... Mas, caralho. De uma empresa de animação, Doideira. como ela vai Eu queria muito investir ver em essa luta. fazer um anime de um mangá que literalmente não tem final. Não é como se fosse um mangá que tá passando por um hiato e que vai ter um final em algum momento, que nem Hunter x Hunter, ou um que ainda está lançando, nenhuma como, mesmo por de exemplo, voltar, One Piece. Mas entende que toda a história se uniu para esse grande clímax da batalha dos dois, e isso nunca aconteceu. Mas essa é a parte lógica, técnica e de um ponto de vista comercial. Mas quais são os meus pontos para defender uma não adaptação de Vagabond? Eles iriam querer fazer essa luta, com certeza. Então aqui de falar um pouco sobre a obra, apesar de eu não ter falado basicamente muita coisa, só pontuei alguns eventos que sim, são importantes, mas sério, eu não falei sobre muitos personagens, muitas coisas acontecem, não explorei quase nada sobre o Kojiro, eu só falei um pouco do passado dele. Sinceramente, pode ir ler Vagabond pra esse vídeo que você vai surpreender de tantas formas diferentes que eu nem consigo explicar. Mas eu fiz isso para você entender como esse mangá é feito. Esse mangá, como eu disse, é uma obra de arte. Ele não é um desenho simples, são desenhos complexos, que cada página te impacta mais do que a outra. E querendo ou não, isso é bem difícil de ser animado. Mas digamos que o estúdio muito foda conseguisse pegar isso e animar e fazer de uma forma totalmente fiel. Até tem alguns estúdios que conseguiriam, assim, fazer uma arte, até um anime de Berserk também, uma arte foda e tal, mas é complicado, né, cara? Ele falou, cara, ele vai dar os pontos dele aqui, mas eu acho que realmente não tem um final desse... Isso daí não teria como fazer no anime, né, cara? Só devaneios do autor e tal. Seria até maneiro, mas não sei como você faria. Bond, além da sua arte de tirar o fôlego, ele é bastante caracterizado por momentos de reflexão. Deu pra ver aí, né, que ele é bem paradão também a história. Não tô falando isso como uma crítica, gente. Como é um mangá realmente mais cabeça, né? Não é uma parada assim feita pra... É um mangá que às vezes você tem que parar pra ficar vendo, tipo, a página assim, aparentemente. Em momentos ele reflete sobre a vida dele. E sobre as escolhas que ele tá fazendo, sobre ser falho, sobre pequenos sucessos, sobre a vida. E nesses momentos há páginas inteiras que não tem fala nenhuma. É só ele fazendo uma coisa, é só um ambiente. Isso, né? E a coloração em preto e branco e o silêncio de você estar lendo é o que compõe esse ambiente. É uma reflexão do próprio personagem. Lindo, né, cara? Mas é que nem ele falou, eu acho que Berserk também tem isso. Eu falo de Berserk porque é um anime dessa trinca aí que ele falou, que é um que eu li. Então eu, tipo assim, são mangás que se fazem muito do preto e branco, né? Que eu acho que Berserk fica muito mais legal em preto e branco. Porque é igual os mangás do Junji Ito, quando você adapta pra anime, fica um bagulho meio escrachadão, né, cara? Eu já vi alguns animes do Junji Ito. Eu vi aquele da Netflix há um tempo atrás, o primeiro episódio, e nem terminei o primeiro episódio, porque eu acho que é muito esquisito, cara, colorido. O preto e branco é bem utilizado nessas obras. Mas também sua. E se você transcrever isso para uma adaptação em animação, provavelmente você vai botar uma trilha sonora ali, provavelmente você vai botar um som ambiente, coisas que vão dificultar esse processo. Há séries que conseguem fazer isso muito bem, como por exemplo Ghost in the Shell, né, um filme, que tem esses momentos de reflexão, de
pausa, de você respirar e entender vejo. o mundo à sua Calma, já ouvi falar volta. bastante. Sendo Tem um que, filme por que ser saiu uma também, né? estética diferente, um mundo diferente, funciona como uma trilha sonora, por exemplo. Vagabond é uma experiência de leitura, realmente, de você ler em silêncio e refletir sobre Interessante tudo que demais, você né? lê após a virada da página. Mas principalmente o que seria mais Você difícil consegue é a ver o quão infinito você é. filosofias e metáforas por trás da obra. Muitas coisas, muitas lições que com certeza se perderiam em uma adaptação em animação. Coisas que escritas e desenhadas com uma imagem estática fazem muito mais sentido Nossa, no que fantástico, contexto que foi realmente, hein? dado. Coisas como o demônio interior do Musashi, as frases impactantes do monge Takuan, os traços e a forma que foram feitas foram milimetricamente pensadas para aquela mídia. E esse tipo de carinho e cuidado Muito difícil, hein? muito provavelmente não será Não, pensado mesmo. para uma adaptação em anime. E considerando o Takehiko Inoue esse gênio extremamente autoral, é muito provável que ele faça ou designe alguém para fazer com o mesmo carinho que ele fez Vagabond, um Vagabond anime, por exemplo. Então, por causa desses motivos, eu acredito que Vagabond deve permanecer como um mangá, apesar de que um anime traria mais popularidade, traria uma nova certeza. interpretação da coisa que poderia Querendo ser. ou não, os animes de Berserk trouxeram muita gente, né? Eu conheci Berserk pelo filme de Berserk da Era de Ouro. Então, tipo assim, claro que traz muita gente que nunca vai ter oportunidade de ver a obra. Talvez nunca ouça falar da obra, né? Se eu ouvisse, seria uma obra que iria ajudar a pessoa em muitas questões da vida. Só que é complicado, mano. Realmente é uma obra muito difícil de ser feita. Boa ou ruim, ou até melhor, ainda assim, Vagabond, como é, do formato que tem, eu acho que é o único Teria que adaptar. possível. Finalmente, eu falei sobre uma das séries preferidas da minha vida aqui, Da hora. Vagabond, a Muito história foda. de Nossa, Mamoru gente, adorei o Musashi. vídeo. Uma obra que me tocou muito e que, como eu disse, é uma obra para você ler várias vezes no decorrer da sua vida, porque com seu desenvolvimento pessoal, você encara certas coisas desse mangá de forma diferente. É uma série transformadora e que te ensina muito, muito mesmo. Lembre-se sempre, né, que a partir de agora tem 2 vídeos por semana aqui no canal. Ah, da E hora, quando mano. não tiver One Piece pra eu fazer análise, vai faz ter a análise. Rio Vídeo. Dante Responde, eu sei, o nome é ridículo. Então, por favor, mande tem. perguntas, mande sugestões de qualquer coisa que achei você irado o quiser. vídeo. Anime, mangá, o caralho. Lá ele. Para que eu possa responder no vídeo, ok? Mas é isso. Por favor, se você chegou até aqui, deixe seu like, Deixa o like. se inscreva, Inscreve. compartilhe. Compartilhe. Tchau, tchau. Tchau. Uou, gente. Que vídeo fantástico, hein? Adorei ver. Muito, muito foda o vídeo dele, mano. Desculpa, gente, se eu não falei muito. Não sei se o react ficou tão legal, porque eu realmente prestei muita atenção. Eu queria realmente conhecer a história e... Nossa, é uma obra-prima de fato, né? Quero muito ler, quero muito ler. Eu pensava em ver um dia lá do Subsolo Geek, a narração ultra imersiva. Seria, acho que, bem da hora. Mesmo tendo tomado os spoilers, obviamente, né? Enfim, gente, espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham de Vagabond e se vocês acham que poderia ter um anime algum dia. Enfim, espero que deixem um like, se inscrevam no canal. Todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto, é nóis.